Fala galera, mais um vídeo do nosso canal aqui, Carlos Pádua. Vamos lá então, eu vou falar com vocês hoje de um tema importante no Forex, em todos os mercados, mas especialmente aí eu considero que é uma coisa mais importante para o Forex, mercado de câmbio, ok? Seguinte galera, eu vou falar sobre suportes, zonas de suporte e resistência. Vamos tentar ser breve, né? Sempre tento fazer isso. Vamos ver se a gente consegue aí. Então, pessoal, uma coisa muito importante. Vou baixar o zoom aqui, né? Estou no gráfico diário. A gente pegar primeira coisa, né? Pega o gráfico que vocês vão, o ativo que vocês vão operar, o par de moeda, e aí você começa a observar o mercado os últimos anos aí e vai observar os topos e fundos, ok? Então vamos lá. E aí o que você vai fazer? Você vai marcar os topos e fundos relevantes, né? Que teve pelo menos 2 pontos aí de toque ou que seja uma virada importante. Então, por exemplo, eu vou pegar desde aqui de trás, tá galera? Tá bom? Pegar aí uns... Deixa eu desmarcar aqui. Vamos pegar aí 2015 em diante, tá? Que antes não faz muito sentido, fica muito antigo. Então eu coloco aqui o zoom bem o menor de todos, ó, o menor zoom que tem. E aí vou dando uma olhada, tá vendo? Tem alguns pontos, então eu começo aqui atrás, ó, e vou marcar. Então eu coloco aqui na linha, né, horizontal, e vou marcar aqui os pontos que o mercado esquece aqui na frente. A gente começa aqui da parte que você decidiu começar e vai desenhando, e depois você vai olhar como é que é, eu explico lá. Então eu vi aqui esses topos aqui, marquei, né, essa consolidação. Vou marcar esses fundos aqui também, ó, que foi uma zona, né, de consolidação inteira. Depois ele fez uma consolidação aqui embaixo, né, e não precisa ser exato, tipo no fundo aqui da vela, nada disso não. É uma região, ok? É uma região. Então aqui eu observo que ele deu uma consolidação aqui e fez um topo aqui. Então você vem de trás, ó, e vem pegando e marcando aqui as regiões. Então essa região aqui de preço, né? Depois eu vou marcar aquele topo lá em cima, porque apesar de não ter tido vários topos aqui, ó, mas ele deu uma virada né? Foi lá em cima e virou. Então foi uma virada muito aguda. Eu vou deixar marcado lá. E vou acompanhando. E aí você começa a olhar aqui, vai olhando um pouquinho para frente. Ó, aqui eu vejo 2 topos aqui. Aqui também mais um. Então vou marcar aqui. Você vai olhando. E não tem problema ficar muitas linhas não, tá? Porque depois você vai entender como é que funciona. E vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Aqui tem fundo, outro fundo aqui, outros fundos aqui. Então essa parte aqui de baixo também foi relevante, ó, essa zona aqui de baixo de preço, né? E aí você vai passando e vai olhando. E aí quando você vai fazendo quando chega no meio aqui, muitas linhas, você já vai acabar marcando, porque você vai observar que no futuro, o que aconteceu do preço? Ele deu uma respeitada nessas linhas, já que a gente está na metade e a gente traçou, e ele já deu uma respeitada aí nessas linhas, né? Então, já começa a servir de suporte e resistência para os preços do futuro. Eu vou pegar esse topo aqui, não tem vários topos alinhados, mas eu vou pegar ele porque ele deu uma virada boa. No momento que o preço foi lá em cima, ele virou legal aqui depois disso. Então, ou tem que ser momentos de virada, como essa atrás, essa aqui, ou quando tem vários topos ou fundos alinhados, né? Aqui também, depois dessa queda todinha, ele fez esse fundo aqui agudo e depois deu uma virada legal de tendência. Então vou marcar ele também. E vou passando aqui para frente, ó. E vejo como é que ficou, né? Então, e aí eu olho aqui depois aqui para frente, ó, e vejo se tem alguma coisa aí que eu não marquei. Então aqui, por exemplo, eu estou observando o seguinte, ó, esse fundo aqui, né, de trás, ó, esse aqui, tá vendo? Ficou para trás. Aí eu estou vendo esse aqui, que ele fez isso, e com esse, né, os olhos com o tempo, isso aqui você treina os olhos. Não se preocupe que vocês vão ter
vocês vão ficar com os olhos treinados para observar. Então eu vejo que esse aqui, ó, ele não está tão do ladinho desse, mas ele está quase, chegou. E aí pega essa parte aqui, esse aqui. Então dá para traçar um aqui também, ó. Uma região mais ou menos aqui, não precisa ser 100% exata, né? Então tracei mais um aqui. E agora aí eu começo a subir o zoom, ó. Começa a subir o zoom, tá? Então eu já tenho como olhar agora as linhas que ficaram, e eu comecei lá então 5 anos atrás, né? Fui marcando, e vem como que ela se viu bem, ó, pro presente, né? Estão entendendo como é que é quando você chega no meio, as linhas lá que você já pega de 2 anos, de 5 anos atrás, você vê que depois de 2 anos o mercado respeitou muito esses suportes e essas resistências, essas zonas de negociação ali, né? Então isso vai ajudar bastante a estar operando, porque o mercado ele tende a respeitar muito esses pontos, ó. Então, ó, vamos pegar aqui bem recente, ó. Ver como é que tem essa linha que ficou aqui. A gente traçou ela com certeza lá para trás, né? De coisa que veio lá de trás. Mas olha como o mercado vem nela, ó, várias vezes, ó, tá vendo? E volta, ó. E depois vai lá em cima perto dessa, volta, né? Às vezes ela rompe, claro. Então por isso que é importante. Quando o mercado rompe uma linha dessa sem muita resistência, quando eu falo sem muita resistência, é sem ele dar uma parada, né? Não é resistência no sentido de ser a resistência aqui de cima, não. É sem... Quando o mercado não consegue ter muita força para segurar a linha, então pode ser que sejam pontos interessantes para você entrar pro lado do rompimento, né? Então quando ele rompeu aqui, por exemplo, ó, ele rompeu forte, você pode entrar vendido. Entende? Quando ele não consegue, ó, tá vendo? Rompeu, ele fica batendo e voltando. Ó. Olha como é que ele ficou consolidado aqui em volta dessa linha. Depois que ele rompe, veja como é que ele busca essa linha de novo várias vezes. Estão entendendo o que eu quero dizer? Então, você começa a observar algumas zonas importantes do preço. E aí depois você pode até dar mais uma filtrada no atual, ó, no momento atual. Vamos voltar aqui, ó. Então, eu observo, por exemplo, ó, esses fundos aqui todos, ó, com esse aqui, né? E depois, tá vendo os topos aqui atrás? Porque um suporte, quando ele é rompido, depois ele acaba virando uma resistência. Então, eu vou marcar também mais uma zona aqui, ó. Ó. E aí eu vou olhando geral, né? Eu tô olhando mais ou menos essa zona de preço, passando aqui por dentro, ó, dessa consolidação, nessa parte aqui e nesses fundos aqui. Então é uma zona, tá vendo, de preço. Aí você vê que ela cortou, eu coloquei ela no meio dessa consolidação, até aqui deu uma consolidada legal. Então são níveis, né, que o mercado vai te mostrando, ó. E no início é difícil mesmo você fazer isso sozinho com o tempo, com você bater o olho e traçar tudo como eu fiz. Mas vocês treinando os olhos aí com o tempo, vocês vão pegar essa habilidade de estar enxergando essas linhas no diário, coloca tudo no mínimo lá o zoom e vai traçando, e depois que sobe o zoom você começa a avaliar de novo. E aí isso vai te ajudar a tomar decisões de investimento, de entradas, né? E aí você pode baixar o time para operar. Então, por exemplo, eu tracei tudo no D1, e aí eu posso operar no H4, posso operar no H1, entende? Posso, né, operar no time que eu quiser, e buscando e analisando ali as operações. Então eu sei que tem essa linha, tá vendo? Essa faixa, né? Então isso aqui, galera, para vocês entenderem, não é na linha certinho, entende? É uma faixa, bota um pouco para baixo aqui, ó, e um pouco para cima, é uma zona de negociação, entendeu? Vou marcar aqui para vocês entenderem. Ó. Vamos fazer assim, ó. Aí vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, ó. Peguei um triângulozinho ali, tá vendo? Então essa que eu marquei aqui, ó, é uma zona. Aí quando você vai baixando o time, você vem com um triângulo aqui, desculpa, o retângulo, e abre ele e vai marcando as zonas, né, de consolidação, de possível reversão. Ó, então aqui embaixo não tem aqui, aqui que eu faço, ó, eu venho aqui, faço a mesma coisa. Então vou marcar um pouquinho mais largo, ó. Então aqui eu estou marcando de novo uma zona de possível reversão, né, e virada ou rompimento, e assim você vai
fazendo, ó, vai analisando. Então vamos voltar aqui para trás. Aí você pode voltar um pouquinho e vai olhando e vai marcando, ó, essas zonas, né? Então tá aqui em cima. Aí eu posso marcar, se eu quiser, essa outra linha de cima. A outra linha de cima que não tá, eu venho aqui e faço a mesma coisa, ó. Então vamos marcar ela também um pouco, passa um pouquinho para cima, um pouco para baixo, ó, e vem e marca aqui a zona de suporte e resistência, né? E aí volta, vem voltando para trás, ó. Caso você queira voltar para marcar, não é marcar tudo atrás, mas ver se não tem mais nenhuma importante ali que apareça depois. Aí você pode fazer isso aqui, ó. Marcou tudo, ó. E ver a próxima, tá vendo? A próxima tá aqui embaixo, ó. Então vamos lá. A próxima que eu marquei tá aqui embaixo. E à medida que o mercado for andando, vocês vão fazendo, vão ajeitando essas linhas, vão ajudando. E aí o legal, sabe o que é legal nisso tudo que eu tô falando com vocês? É que essas linhas que a gente já traçou, ela vai servir para daqui para frente. Então vocês vão observando as novas linhas que esse par, né, nesse caso aqui é o SDCAD, vai fazer, as novas zonas de suporte e resistência, né, zonas de possível reversão, zona de congestionamento, enfim, zonas de preço importante. Vocês vão ver ela para o futuro. Espera aí, estou tentando ajeitar aqui, ó. E vai te ajudar bastante a tomar decisões aí de negociação para frente, ok? Vamos subir o zoom. Espera aí. Aí. Então, o que acontece, galera? Agora que já está marcado aqui alguns pontos importantes, ó, então você observa que o preço, por exemplo, que ele vem nessa escadinha, nessa estrutura de baixa, né, aqui, ó. Agora que eu já fiz essa marcação toda, eu estou livre para começar a olhar linhas de tendência, canais, entende? Para operar as outras coisas do price action, né? E aí, eu vejo, por exemplo, que ele vem fazendo uma estrutura de baixa, uma escadinha de baixa, e aí eu sei que ele está livre, que a próxima zona vai ser mais aqui para baixo, 29,98. Então, por que isso é importante? Porque, por exemplo, digamos que eu quisesse estar fazendo uma compra agora. Eu vou pensar 10 vezes com essa informação que eu tenho aqui. Por quê? Porque eu já marquei para trás que a zona de possível suporte, né, de consolidação é possível suporte e reversão, ela está mais embaixo. Então, do preço que ele está agora, 1,30 e 7,3, para a próxima zona de suporte, tem praticamente aí 100 pips, né, de queda ainda. Então, caso eu queira estar fazendo uma compra pelo price action, eu prefiro não entrar nesse momento, entende? Porque tem um espaço muito grande para cair mais. Então, se ele cair mais e começar a reverter mais aqui próximo dessa zona de suporte, é um ponto mais interessante para eu buscar uma compra, caso eu queira comprar contra a tendência, do que aqui nesse momento. Então, essas coisas você vai decidindo, vai te ajudando a definir. Aqui, por exemplo, quando o preço ele faz toda essa consolidação e faz esses vários topos aqui seguidos, você sabia que tinha uma zona aqui, né, de consolidação, e aí depois ele rompe, ó, essa zona com uma vela de baixa, você pode entrar vendido, entendeu? Aqui para trás, por exemplo, quando o preço veio, ó, escalando, e depois ele para, e aí perdeu a força aqui, fez uma vela de baixa, depois fez outra, você poderia estar vendido, porque você está próximo da resistência aqui, entendeu? E aqui, por exemplo, se você for, digamos que você pensa aqui em entrar comprado, aí você olha isso aqui, você vai pensar duas vezes, por quê? Porque você olha para trás, ó, qual é a próxima zona de suporte que tem importante, poxa, está muito para baixo, então seria uma distância muito grande se você quiser arriscar todo esse valor, a não ser que você comprasse por aqui e botasse o stop embaixo nessa mínima. Mas o mais legal, os trades mais legais, são esses que estão rompendo essas zonas ou estão revertendo em cima dessas zonas. Ok? Estão entendendo? Então é isso aí que é bacana. Ela vai servir daqui para frente, ó, essas linhas, né? E à medida que o preço for andando, ela vai ter mais linhas para baixo ou para cima, ó. Tá vendo? Agora eu tô puxando bem à direita aqui para baixo para aparecer as próximas, ó. Então, se esse preço romper essas brancas aqui todas aqui, essas zonas de negociação que eu estou falando de reversão, possíveis zonas de resistência e zonas de suporte, eu sei que tem mais outros aqui embaixo, outros aqui em cima. Então, à medida que o preço andar no futuro,
eu vou tendo essas linhas para ir me ajudando a tomar as decisões de entrada, tá? Então, para ver possíveis reversões nesses pontos, para entrar a favor de uma reversão, né? Se o preço igual aqui, ó, o preço aqui nesse ponto, ó, ele fez o rompimento, né? Fez um pullback e depois parou próximo de quê? Próximo de novo dessa zona, certo? E aí faz uma vela de baixa, essa ou essa outra aqui de força, você já poderia juntar esses dois topos aqui que estava montando para formar já essa linha de tendência e pensar em entrar vendido. Por quê? Porque você tem duas coisas. O preço rompeu, fez o pullback e deu uma parada de novo próximo da zona de resistência. Então poderia ser um ponto de entrada com stop aqui para cima. Você entra vendido, se der errado vai stopar aqui para cima. E aí ele acabou caindo legal, ó, e foi formando uma linha de tendência de baixa. Então tudo isso não é uma informação só, entendem? É o conjunto dessas informações que vão ajudando a gente a tomar decisão. Para trás aqui, ó, voltando um pouquinho, então aqui nesse ponto, né, o preço veio, ó, peraí, aqui vamos voltar aqui, o preço ele veio caindo, ele rompeu, né, a zona de resistência, que tinha virado um suporte quando ele passou, então ele rompe, né, faz um pullbackzinho e volta, bem parecido com aquele momento que eu mostrei ali. Aí você já poderia vir aqui, ó, pegar esse topo aqui com esse aqui, juntar, formando uma linha de tendência de baixa. E próximo, então você tem o rompimento anterior da zona, né? Uma volta no pullback, que sempre, às vezes ele faz isso, depois ele volta. Começa a testar, né, se ele poderia fazer uma reversão. E aí você traçou a linha de tendência de baixa e ele começa a fazer velas de novo de força para baixo, ó. E aí te dá uma força para você analisar uma venda de novo. Por quê? Porque você olha aqui, está próximo de quê? Está mais próximo da zona de resistência. Então está formando, ele vem em queda, montando uma estrutura de baixa, montou uma linhazinha de tendência de baixa, fez algumas velas de força para baixo e estava próximo de uma resistência. Depois ele cai. E aí cai, em algum momento você fica de fora e espera o preço ir mostrando o que ele vai fazer à medida que ele vai se aproximando de novo de uma zona importante, de uma zona de suporte agora. E aí ele vem, deu uma parada, começou a lateralizar e você vê que ele rompe, né? Então você, para quem já está se habituando aos canais aqui, as linhas de tendência, ele rompe a linha de tendência, começou a lateralizar, faz uma vela de força. Então numa vela dessa de força grande aqui, legal, ó, você poderia arriscar uma compra. Por quê? Porque está mais próximo de uma zona de suporte. Então você poderia arriscar uma compra aqui com stop por baixo dessa linha aqui. E depois ele volta para buscar de novo a zona lá de cima. E faz o quê? Quando se aproxima, começa a fazer vários topos, ó, próximo à zona de resistência. E vira e cai um pouquinho de novo. Então é isso, o preço ele vai sambar, ele vai para um lado e para o outro. Ó. No passado, podem ver, vocês veem que essas linhas que estão aqui, galera, são as linhas que a gente traçou lá de trás, de 2, 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás. E ela vai sendo respeitada. Sabe por que isso funciona? Porque quem está por trás do preço são operadores, são traders. Tá? Eu, por exemplo, tenho 16 anos que eu opero, então eu lembro de coisas lá de trás. Então os traders eles têm memória. Eles vêm aqui e lembram, quando eu cheguei nessa parte aqui do preço, na última vez... o preço acabou virando, um exemplo, né? Então vamos ver, ó. Tá vendo? Aqui estava nessa zona aqui, ele acabou virando, depois caiu bem. E aí quando eu voltar de novo nessa parte, ó, nessa região, essa memória tá ali, porque o trader estava operando, né? E também posições que foram montadas. Então tem posições que foram montadas que às vezes são mais longas e quando chega naquele ponto pode ocorrer stop se o mercado virar. Então depende do fluxo e do que os operadores têm de lembrança aí do mercado, do que aconteceu. Então essas zonas vão funcionando. E como a maioria dos operadores profissionais que mexe com volume alto, eles conhecem o conceito de suporte e resistência, eles também vão marcando essas zonas de suporte e resistência e vão tomando decisões por elas. Então isso acaba funcionando bastante. Por isso que o preço fica para um lado e para o outro num determinado tempo de mercado.
Beleza? Então, é bem importante você estar acompanhando e estar traçando cada par que você opera. Você vem no diário, né? Vem aqui no diário, ó, joga o zoom todo para baixo, ó, e vai buscar os pontos aí dos últimos 5 anos e traça eles. E não precisa ser exato, pode ser mais ou menos na faixa da onde o preço foi. Estão entendendo? Então é isso aí. De preferência onde tem vários toques, pelo menos 2. Vários topos, pelo menos 2 ali em algum momento que tem um alinhamento, ou fundos também. E isso vai fazendo essa zona sendo formada, ó. Tá vendo? Aqui ela foi um topo, ó. Aqui ela deu uma consolidada, querendo fazer um topo e acabou rompendo, mas deu uma consolidada. Vai lá em cima, consolida, depois volta aqui nela, aí sobe, volta nela, tá vendo? Depois ele cai aonde? Para outra linha aqui de novo, volta, dá uma consolidadinha, rompe, segue aqui. Observe que ele vai buscando as linhas, ó, à medida que vai passando o tempo. As linhas que ficaram registradas lá de trás, ó. E ele vai buscando essas linhas e vai consolidando, vai revertendo, ó. Ele vai fazendo como se fosse um rio nas bordas, né? Que a água vai para um lado, vai para o outro, para um lado, para o outro. Então é bem importante, ajuda demais aí. Mas as operações, as entradas, você pode fazer num time menor, né? Você vai fazer vai traçar no D1, vai olhar os últimos 5 anos e pode operar no H4 para baixo, até no H1, e vai ajudando a tomar decisões. Se você não marca isso, você fica cego. É como se a gente estivesse operando num campo minado. É como se estivesse andando, né, fazendo alguma coisa num campo cheio de minas, né, que pode estourar sem você saber que você está pisando em cima de uma mina. Então é isso, é para ajudar a gente a operar e tomar decisões, ó, de compra e de venda quando o preço está próximo ou está longe ou está no meio, né, de um suporte, uma zona de suporte e resistência. Bacana? Espero que tenha ajudado aí. E esse eu acho que ficou mais curto mesmo, né? Legal, não tão curto. Queria que fosse uns 13 a 15 minutos, mas tá bom. Beleza? Então, treinem os olhos. Vocês só vão aprender fazendo. Façam isso e com o tempo vai melhorando. Com o tempo vocês vão melhorando, tá? Eu vou falar em outro vídeo depois sobre a mentalidade de trade, uma série de coisas que vocês têm que ter no sentido para ter sucesso e tudo. Vou ver se eu falo isso no vídeo de amanhã. São coisas bem importantes, entendeu? Que eu preciso falar para vocês. Então, vou ver se eu falo isso no vídeo de amanhã. E uma das coisas que vocês têm que ter na mentalidade é isso. É que vocês não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Eu não estou aqui para iludir vocês e nem falando que vocês vão chegar aqui estudar ou vão fazer um curso comigo, uma consultoria comigo. E, é só comprar meu curso, vocês vão sair, vão ficar ricos rápido, vão acertar tudo. Não, não vai ser assim. Vai ser difícil, tem que estudar muito, tem que praticar muito. Não é fácil. Então, eu vou falar disso em outro vídeo, mas essa mentalidade aí faz toda a diferença. Beleza? Só vai ter sucesso quem continuar. Não é porque você estudou um pouco e às vezes não está conseguindo ter sucesso, né, e está perdendo dinheiro e tal, que a coisa não funciona. Então, é muito mais complexo do que isso. Beleza? Então, eu sei que é difícil por um tempo, mas quem persistir e continuar estudando, praticando, vai ficar cada vez melhor, mais treinado e devagar vai ter resultado. Valeu? Então, se inscrevam no canal, deixa o like, compartilha, marca o sininho de notificação para receber meus vídeos e tamo junto. Vamos crescendo, vamos seguindo em frente aí. Um abraço, até a próxima.